Olá, eu sou o professor Rogério Romano, meu amigo, minha amiga, que está no canal de Sou da Vida. Sempre é bom dizer que a finalidade do nosso canal é propagar a filosofia do Dissô, que é o ensinamento preconizado pelo Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Nada do que é dito aqui, aqui não tem achismo, né? A gente não acha nada aqui. Tudo que se fala aqui é o que nós aprendemos com o professor Masaharu Taniguchi, com o Sagrado Mestre, tá certo? Muito obrigado. Dito isso, vamos à questão do nosso vídeo, né? Somos pecadores? Bem, eu vou me reportar mais uma vez, como sempre costumo fazer, a sabedoria da chuva de néctar, da Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Bem, no capítulo pecado, o que é que a Sutra nos diz com relação a essa pergunta? Somos pecadores? Pois bem, então, assim, a Sutra Sagrada, no capítulo, vamos nos reportar então, antes de começar a falar sobre o capítulo pecado, vamos falar sobre no capítulo homem. O capítulo homem também fala sobre o pecado, né? O capítulo homem fala sobre a questão do pecado, né? Vamos ver o que o capítulo homem diz sobre o pecado. É assim, há quem diga pecador, né? Deus não criou pecador algum, por isso neste mundo não existe um pecador sequer. Por que não existe um pecador sequer? Porque o pecado é contrário à natureza verdadeira de filho de Deus, e à natureza divina. A doença é contrária à natureza verdadeira de Deus, e a morte é contrária à natureza verdadeira de Deus. Então, pecado, doença e morte não passam de sombra das ilusões da mente, que em sonho imagina coisas inexistentes, né? Então, mas aí também aqui no capítulo homem, a Sutra Sagrada também continua respondendo, nos orientando com relação a essa questão do pecado. Então, assim, a ilusão fundamental que faz o homem ter o pesadelo de que o pecado, a doença e a morte são existências verdadeiras. O pecado, a doença e a morte são existências verdadeiras. Surgiram em tempos remotos da teologia segundo a qual o homem é feito do pó da terra, e nos dias atuais da ciência moderna segundo a qual o homem é feito de matéria. Isso constitui a ilusão inicial que leva o homem a imaginar o pecado. Então, de acordo com a Sutra Sagrada, que é o documento básico, o alicerce da filosofia do Dissô, pecado não existe. Não existe porque Deus não criou, simplesmente. A gente tem que analisar a questão com muito cuidado. Um certo pastor de uma determinada denominação religiosa cristã me disse assim: Rogério, a Seichonoe, ela é anticristã, porque ela nega a salvação através do Cristo. Se Cristo veio para libertar o homem do pecado, dar salvação ao homem, e a Seichonoe diz que o pecado não existe, então ela nega a salvação, ela nega a missão do Cristo, né? Pois eu digo a vocês,
em nome de Masaru Taniguchi, que é justamente o contrário. Quem nega a salvação pelo Cristo são as religiões cristãs equivocadas. Nós tínhamos em Manaus aqui um programa de rádio, alguns anos atrás, de uma pessoa que não era exatamente um pastor, um radialista e político, hoje está em Brasília como senador, chamado Plínio Valério. Então ele costumava dizer, no encerramento do seu programa diário de rádio, ele encerrava assim, com esse mantra: porque somos todos pecadores. Ora, então quem nega a salvação pelo Cristo é aceite ou não é? Não, quem nega é a religião cristã equivocada. Por quê? Se Cristo veio, como ele mesmo diz, para nos libertar do pecado, o seu sacrifício, por que então continuamos pecadores? A oração mais importante da Igreja Católica, a Ave Maria, como é que ela termina? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Ora, onde é que está então a salvação pelo Cristo? Quem nega? Continuamos pecadores, mas Jesus Cristo já não nos libertou do pecado com o seu sacrifício, porque temos que continuar pecadores, gente. Cristo diz uma coisa importantíssima: desde que antes que Abraão fosse, eu sou. O que significa isso? O que significa isso? Só uma questão de juntar as peças do quebra-cabeça. Sempre estivemos isentos de pecado. O homem é filho de Deus. As pessoas pensam assim: se eu sou filho do pecado, então eu sou pecador, né? Sou filho do pecado, filho de pecado é pecador. Filho de cachorro é cachorrinho, filho de cavalo é cavalinho, filho de gato é gatinho. Filho do pecado é só um pecadorzinho. Só que você não é filho do pecado, eu não sou filho do pecado. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Você faz parte daquele contexto da criação que está no Gênesis capítulo 1, que Deus, quando terminou a sua obra, contemplou aquela obra e exclamou, e viu que tudo estava muito bom. E Deus viu que tudo estava muito bom com a sua criação. Então, pode ser muito bom o fato de Deus ter criado um pecador? Cristo nos fala: vós sois a luz do mundo. Ele não nos chama de pecador. Cristo veio anular a consciência de pecado da humanidade. Cristo veio dizer o que Masaru Taniguchi nos afirma 2000 anos depois: não existe pecado, gente. Acorda. Com a minha autoridade, não há o Cristo. Cristo fala com a sua autoridade de Cristo, de profeta. Não existe pecado. Está livre de pecado, acabou. De outra feita, o Cristo fala: o servo não fica para sempre na casa do pai, o filho fica. O que significa isso? O que significa servo? O que significa filho nessa parábola? Servo é aquela criatura que ainda não despertou para a verdade. Como a pessoa está presa ao mundo das ilusões, ela não fica na casa do pai para sempre. Ela acaba sempre caindo, saindo fora da casa do pai. O filho fica para sempre na casa do pai. Quem é esse filho? É o que já despertou para a verdade. É isso.
Então a gente continua, agora sim, vamos para o pecado. No capítulo Pecado da Escritura Sagrada, diz assim, está escrito dessa maneira: mestre, o pecado é perfeição? Prossegue o anjo: o pecado não é realidade, porque é imperfeição. O pecado não é realidade, porque é imperfeição. O pecado nada mais é, gente, do que o encobrimento do dissol, o encobrimento do mundo perfeito, originalmente criado por Deus. Isso é pecado. Quando você encobre a sua própria natureza divina, se dizendo filho do pecado, ou acreditando você ser apenas esse corpo carnal, negando a tua divindade, negando a tua essência divina, negando que você é luz emanada de Deus, e Deus é a fonte da luz, quando você encobre, negando, você está cometendo o maior de todos os pecados. Em japonês, a palavra tsumi significa pecado, mas também significa encobrimento, ocultação. Vejam só. Então, o pecado, o que o idioma japonês quer dizer, na sua essência, que o pecado é simplesmente, somente a ocultação da nossa imagem verdadeira, do nosso dissol. Quando você nega a divindade do outro, olhando para o outro e vendo no outro um marginal, um drogado, um bandido, um irresponsável, um ladrão, você está negando a divindade do outro, está negando a imagem, o dissol do outro perfeito. Então, está cometendo um grande pecado também. E quando você olha para o mundo lá fora, o mundo fenomênico, e vê cheio de imperfeições e defeitos e ameaças, você também está encobrindo o dissol perfeito da criação de Deus, portanto cometendo um grande pecado na sua vida. Agora você imagina, se eu encubro a minha própria natureza divina, se você, amigo, encobre a sua natureza divina, e nós dois juntos encobrimos a natureza divina da criação, o que vai restar? O que sobra? Um mundo projetado pela ilusão coletiva, cheio de sofrimentos e dores. É o que sobra, é o que nós vemos no mundo hoje. Continuemos. O pecado não é realidade porque é imperfeição. Pecado, porque não é criação de Deus, é irrealidade, é falsidade. Embora use a máscara da realidade. Vim para retirar essa máscara e mostrar a irrealidade do pecado. Para isso, Masaru Taniguchi, que personifica a verdade vindo à Terra, veio para retirar a máscara, vim para retirar essa máscara, a máscara a irrealidade do pecado, da doença, da morte. Para isso, o Sr. Taniguchi manifesta-se na Terra como Deus Tsumiyoshi, para essa missão, de nos transmitir a filosofia do dissol, a qual retira a máscara da ilusão, do pecado, da doença e da morte. Aí, na continuação, se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam extingui-lo, nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Porém, somos felizes, né? Somos felizes porque pois que o pecado é irrealidade, sombra da ilusão, os Budas todos do universo remiram os homens e bem extinguiram os seus pecados. Continuando, eu também, através da palavra, isso aqui é Deus Tsumiyoshi falando através do Sagrado Mestre, eu também, através da palavra, faço escrever poemas da Seicho Noye e, pelo poder da palavra, revelo a natureza do pecado, e faço com que o pecado volte ao seu nada original. Acabou. Despertou para a verdade, acabou o pecado, gente.
O pecado tem um problema muito sério, porque o pecado significa transgressão. Transgressão significa culpa. Culpa significa punição. Taniguchi nos afirma que a maioria, grande parte dos infortúnios que a humanidade sofre, vem através do sentimento de culpa que está atrelado à nossa consciência milenar de pecado, produzindo sentimento de culpa inconsciente, o que por sua vez gera autopunição inconsciente. Então, infortúnios, acidentes, doenças, desarmonias, sofrimento de toda ordem estão sendo continuamente produzidos pelo sentimento de culpa, de autopunição que está incubado em nós aí, atrelado à consciência de culpa que está atrelado à consciência do pecado. É urgente libertar essa ideia de pecado. É urgentíssimo, a humanidade precisa urgentemente se libertar disso aí. A humanidade está se autopunindo há milênios, com essa ideia equivocada de pecado encaixada na nossa cabeça, no nosso ser. Mas não nos esqueçamos, o Sagrado Mestre Masaru Taniguchi veio para Sumiyoshi, Deus Sumiyoshi se revela através do Mestre, para vir para retirar a máscara, né, do pecado. Não há mais pecado, só existe plenitude de vida. Só a plenitude de vida é real. Nós precisamos urgentemente nos trabalharmos e cuidar com muita atenção, essa atenção é a questão do pecado. É uma coisa muito séria. A própria psicanálise hoje em dia já está estudando esse assunto com muita seriedade. Para que a gente possa dar jogar assim uma pá de cal no pecado, a gente vai se reportar agora ao que consta na Sutra Sagrada, a Contínua Chuva de Néctar da Verdade, essa outra aqui, na página 98, na página, vamos ver aqui, um minutinho, por favor, desculpa. Aqui na página 112, na página 112 dessa sutra, diz assim, na página 110, na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, já nos fala, né, sobre o homem, a real natureza do homem. Qual é? É pecadora? Não, absolutamente, pecado não existe. Pecado é encobrimento da nossa, lembra? Vamos recordar? Pecado é apenas o encobrimento da nossa natureza divina, que se dá através de ilusão, da nossa ilusão. A ilusão que nós vamos colocar, só de ilusão, gera essa questão do encobrimento do nosso dissolo. E, consequentemente, a consciência do pecado instalada em nós. Mas, na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, no capítulo Homem, nada disso é falado. Pelo contrário, diz assim, é muito diferente, né? No capítulo Homem, vamos novamente reportar o capítulo Homem, a definição belíssima, né? Tendo assim empregado o anjo, torna o querubim a indagar: mestre, esclarecei a natureza real do homem. O querubim quer saber. O querubim quer saber. O anjo quer saber. Esclarecei sobre a natureza real do homem. Responde o anjo: o homem não é matéria, o homem não é corpo carnal, o homem não é cérebro, o homem não é célula nervosa, o homem não é glóbulo sanguíneo, não é célula muscular, nem é um conjunto de tudo isso. Aí o anjo nos convida: conhecei bem
o dissol do homem, quer dizer, conhecei bem a verdadeira natureza da criatura humana. Conhecei bem a natureza verdadeira da criatura humana, que é para tirar da cabeça do nosso ser, definitivamente, qualquer ideia com relação a pecado, sentimento de culpa, gerando autopunição e sofrimento para a humanidade toda. Está aqui a natureza real do homem. O homem é espírito, é vida, é imortalidade. Deus é a fonte luminosa do homem, o homem é luz emanada de Deus. Essa é a natureza do homem. Na outra sutra da contínua chuva de lei da verdade, outra definição, outro conceito que é passado definitivo sobre a natureza do homem. Tu és filho de Deus, tu és corpo de Buda, tu és corpo diamantino, tu és corpo indestrutível, tu és corpo inadoecível, tu és corpo sempre alegre. Não deves perder de vista jamais o sempre alegre corpo diamantino e indestrutível. Vamos repetir? Tu és filho de Buda, preste atenção para a tua natureza verdadeira. Prestemos atenção para a nossa natureza verdadeira da criatura humana. Tu és filho de Deus, tu és corpo de Buda, tu és corpo diamantino, tu és corpo indestrutível, tu és corpo inadoecível, tu és corpo sempre alegre. Não deves perder de vista jamais o sempre alegre corpo diamantino e indestrutível. Bonito, né? Belíssimo, belíssima definição. Meu amigo, minha amiga, vamos ficando por aqui neste vídeo. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado, agradecendo desde já a vossa maravilhosa atenção. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de fazer um apelo a todos que quem não tem ainda este livro, A Humanidade é Isenta de Pecado, Masaharu Taniguchi, quem ainda não tem, quem já tem, estude esse livro com muito cuidado, atenciosamente, leia e releia várias vezes. O que não entender, pergunte, leia esse livro, estude esse livro. Nesse livro está a chave da libertação da consciência do pecado e todo o caminho aberto para uma vida de plenitude, de felicidade, de alegria, uma vida de conquistas verdadeiras, de libertação das amarras, né? Essa coisa horrorosa. Você que não tem, se ainda não leu, leia, estude. Se já leu, leia, enfim, leia muitas vezes, estude esse livro, que digo mais uma vez, é a chave da libertação. Procure na sua cidade, não sei, se você não tem na cidade, peça, ligue para a dona Vanessa em São Paulo, peça que ela manda esse livro pelo correio, né? O 5011, São Paulo é 11, 5011 5055, telefone 5011 5055, senhora Vanessa, peça esse livro dela, tá certo? É importantíssimo, não é importantíssimo, é de fundamental, é importância assim, sine qua non, o estudo desse livro, não digo nem leitura, eu digo o estudo do livro, para a total e absoluta libertação dessa consciência do pecado. Muito obrigado então, até a próxima oportunidade, sempre agradecendo ao sagrado, ao grandioso Deus Sumiyoshi, purificador do universo, agradecendo ao sagrado mestre Masaharu Taniguchi, que nos transmite esse sublime ensinamento, agradecendo à sagrada professora Telu,
Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.